Entre a Terra e o Céu, André Luiz, capítulo 11, Novos Apontamentos. Hilário, aderindo à renovação da conversa, indagou a irmã Blandina se ela era a dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou com humildade: não me atribua tamanho crédito. Tenho várias tarefas aqui e acolá. Entretanto, sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas, sob meus cuidados, permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade. E conosco, multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à Terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. Ou seja, aí nós temos dois grandes públicos, né? Aqueles espíritos que se conservarão na forma infantil e necessitarão voltar ao corpo numa nova encarnação, e aqueles que aos poucos vão conseguir voltar à sua forma adulta com a ajuda dessas benfeitoras, e ao se desvencilhar daquela infância que é o reflexo da experiência reencarnatória, com o auxílio magnético, né, vão ser encaminhados a esferas superiores. Isso é, aqueles que estão mais densos precisarão reencarnar mais rapidamente, enquanto que os outros vão ter mais tempo para reencarnar. Então, eles vão poder trabalhar no mundo espiritual, vão poder programar ou pelo menos participar da programação do seu futuro reencarne, né? A gente viu isso, acho que no Missionários da Luz, né? A possibilidade de participar, de opinar, né? Dessa programação. E aí, continuando, né? Meu colega esmiuçador perguntou: e a direção central não reside aqui? O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, a nossa casa é uma larga escola dotada de todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores, que a gente acabou de falar, né? Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? E a jovem amiga disse: como não? Precisamos movimentar todas as medidas de despertamento espiritual ao nosso alcance. A cultura intelectual pode não ser condição básica de nossa felicidade. No entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve. E aí a gente lembra, né, Kardec diz que há a evolução intelectual e a evolução moral. E Emmanuel diz que são duas asas: a asa do amor, ou seja, do sentimento, da moralidade, e a asa da sabedoria. Amor e sabedoria são as duas asas que fazem o espírito crescer. Intelectual, aqui, não quer dizer necessariamente acadêmica. Ou seja, nessa encarnação, ele até pode não ter frequentado escola, mas trouxe esse patrimônio de outras encarnações. É o discernimento, o amadurecimento no pensar. Primeiro eu desperto os valores, seria a evolução intelectual, né? Para depois vivê-los, a evolução moral.
Estudar é muito importante porque desenvolve o raciocínio. Não adianta você falar, para que eu vou para a escola, eu não vou usar isso aqui nunca na minha vida. Você vai desenvolver o seu raciocínio. Olha o que Kardec diz nos Livros dos Espíritos, na questão 898, capítulo 12, que trata da perfeição moral. Então, ele vai falar das virtudes e os vícios. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária nesse mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? E os espíritos respondem, sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condição de auxiliar os seus irmãos. Depois, o espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendeis numa hora o que na terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E por quê? Cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Ou seja, quando temos informações científicas sobre determinado hábito, nós passamos a colocar essa informação em prática, deixando hábitos anteriores, passando assim a não ter determinados vícios ou determinados exageros, né? Portanto, a partir da informação, estamos evoluindo moralmente, porque deixamos vícios e passamos a ser mais saudáveis física e moralmente. Né? Se nós descobrirmos, né, se a informação chega para nós de que nosso hábito está fazendo mal para nós, né, nós interiorizarmos essa informação, nós vamos mudar o nosso hábito. E isso vai ser mais saudável para nós, né? Mais saudável em todos os sentidos. Tá? Não é só saudável fisicamente. Estou falando fisicamente, tipo vícios de drogas, de cigarro, exagero de comida, né? Gulodice, enfim. Comer o que não, o que faz mal, né? O que a ciência descobre que não é bom para o nosso corpo, enfim. Esse tipo de coisa vai nos ajudar a ter uma vida mais saudável. Tendo uma vida mais saudável, nós temos condições de fazer mais coisas, né? De nos evoluir mais. E voltando à leitura, né? E sorrindo acrescentou: a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais aumentamos o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é uma bênção. Nesse instante, com referências tão sublimes ao trabalho, voltamos instintivamente para a devotada Mariana, que se mantinha silenciosa ao nosso lado. Ela estaria ligada aos compromissos de proteção à infância? A pergunta que Hilário desfechou com delicadeza fraternal, ela respondeu polidamente: quanto a mim, coopero com minha neta nos serviços que lhe foram conferidos aqui. Entretanto, a minha tarefa pessoal mais importante se verifica num templo católico, a que me vinculei profundamente quando de minha última encarnação. Aquela afirmativa excitava nossa curiosidade. A alusão a um templo católico denunciava filiação sectária.
Mariana efetivamente emudeceu, enquanto Blandina confiava precioso extravasamento de suas elevadas emoções. Estariam ali, espiritualmente divorciadas uma da outra? A venerável irmã, que mostrava o halo de simpatia das mulheres admiráveis quando alcançam a madureza, sorriu benevolente e acentuou: não estranhem. Partilho com Blandina o estudo das leis divinas para me renovar em espírito, com vistas ao grande futuro, mas o amor que ainda trago pelos velhos companheiros de luta humana me constrange à larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei. E o ministro ponderou sensato: aliás, o auxílio divino é como o sol, irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Porém, interessado nos apontamentos que surgiam, cada vez mais valiosos, Hilário perguntou: em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? E Mariana esclareceu prestimosa: muito simples. O culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Mas não de maneira ostensiva, alegou o nosso companheiro estudioso. E ela explicou respeitável: pelo pensamento, a intuição beneficia em toda parte. E quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, como vem sendo feito nos templos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros conduzidos à igreja constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. E a preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelos sacerdócios nos ofícios, por vezes inutiliza os nossos melhores esforços, porque enquanto a atenção da alma se prende às exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível fazer algo em benefício do próximo. Vocês observaram que ela descreveu práticas exteriores explicando que não são válidas porque não tem sentimento, né? Tem outros objetivos errôneos, né? E não tendo sentimento, não tem ajuda espiritual. Mas a oração sincera, que foi logo no comecinho, essa sim. Seja lá onde for, e ela vai dizer isso, né? Hilário prosseguiu observador. Durante a missa, por exemplo, é viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu: somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir.
Fim da ligeira pausa, ela continuou. Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. E sorrindo, que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta da pessoa inescrupulosa? Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro, que em verdade são reais sacrilégios em nome do Cristo. Por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, como as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos, que por vezes até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos para saquear os seus despojos na corrida a testemunhos e cartórios. Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como os túmulos em que se asilou a carne desfigurada. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor, pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daqueles a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis à nossa ajuda. Podemos articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário com mais segurança. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgiu na conversa, e perguntou: possuímos na igreja a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Gerardo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Certamente. Não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que honra o seu nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Mas devemos reconhecer que o trabalho do bem, qualquer que seja ele, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, se desdobrará para enriquecê-la de bênçãos. Mas, e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a suposto herói da virtude? Imaginemos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados lhe atribuiriam, poder de que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que fosse consagrado a ele? Mariana registrou a pergunta e cortesmente explicou. Nesse caso, mensageiros de Jesus se responsabilizariam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. Ou seja, se a oração é sincera, alguém vai ajudar. Claro que seria melhor orar diretamente para o nosso anjo guardião, né? Mas, mesmo não tendo sido,
né, direcionado para ele, ele vai ajudar. Então, não importa, né, se a igreja ou o centro, ou seja lá o que for, tiver como mentor, ali no caso, né, determinada figura, tipo Bezerra de Menezes, Nossa Senhora Aparecida, se for católico, enfim, alguma coisa assim, né? Alguém, né? Eles se sentem na obrigação de ajudar, e se eles não puderem ajudar, eles vão designar alguém para fazer isso em lugar deles, né? E se for algum, né, como ele falou, e se o cara, a pessoa acha que ele é santo, mas ele não é, né? E colocaram o nome dele na instituição, como é que fica? Então, se a oração é sincera, alguém vai ajudar, simples assim, né? Ele não tem condições de ajudar, provavelmente ele vai ser afastado até do local, né? Mas alguém vai ajudar. Nós já vimos isso em outras obras, né? Se a oração é sincera, ela vai chegar e até ser desviada. Lembra do caso da menininha que orava para a mãe, né? E ajudar, logo no começo do livro, né? Orava para a mãe ajudar, ela não tinha condições de ajudar, alguém veio ajudar. Certo? E o tipo de assistência é de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? E Mariana comentou sincera: o trabalho é complexo e se divide em muitos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. As almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares, implorando esclarecimento, são inumeráveis. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. A lógica de Mariana nos encantava. Hilário, porém, continuou investigando. Mas, apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, a irmã acredita que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Gente, ele está falando católica porque 1940 e pouco, né? A grande maioria aqui no Brasil. Ela sorriu com tristeza e redarguiu: meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem se infantilizar. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe a nós considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem, mas as sementes são indispensáveis à produção do fruto. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial,
E onde houver o mínimo germe do cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo, nosso Senhor. A conversa era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário, maravilhado tanto quanto nós, diante dos esclarecimentos que recebia. Mas a hora se esgotou. Um sinal de Clarencio nos fez sentir que havíamos alcançado o momento da volta. E assim ele termina o capítulo. Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.